Primeira Reis, o livro de Primeira Reis, capítulo 19, uma passagem conhecida aqui dos irmãos. Vamos meditar alguns minutos, prometo ser breve, e nós vamos estar falando algo da parte de Deus aqui nesta noite, para os nossos corações, que Deus tem colocado no nosso coração, esta palavra já há algum tempo, e a palavra de Deus, capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e, ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então, Jezabel mandou uma mensagem, ou um mensageiro a Elias, a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, até a estas horas, eu não fizer da tua vida como a um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormindo debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. Ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente, pela segunda vez, e tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou, e comeu, e bebeu, e se foi na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe, o monte de Deus. Verso 9, e ele chegou ali, em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que fazes aí, Elias? Amém. Tome o seu assento. Louvado seja Deus. Deus tem colocado essa palavra no meu coração já há alguns dias, e há mais ou menos uns 22 anos atrás, Deus falou comigo de forma forte através desse testemunho de Elias. Elias, ele surge no cenário muito de repente. Para bem da verdade, o contexto bíblico, histórico desta época aqui, quando o próprio Davi deixa o reino unido, o reino de Israel unido para o seu filho Salomão. Davi, ele deixa um reino que era um só Deus, existia uma só lei, existia um só povo, e todos pensavam uma mesma coisa. Então Davi fez um reino extraordinário para Deus. E quando Davi morre, Salomão assume o reino. E então, no reinado de Salomão, todos conhecem também a história, ele também prosperou muitíssimo, de forma que muitos se admiravam da forma que Salomão reinava. Porém, Salomão, ele semeou algumas sementes da apostasia no meio do povo. E dessa forma, ele começou a fazer alianças com nações vizinhas, casando também com mulheres estrangeiras, para firmar esta aliança. E junto a isso, começou a vir, então, os deuses estranhos, os altares estranhos dentro do reinado de Israel. Nesse tempo, quando agora
Jeroboão assume o reinado depois de Salomão. Eu vou contar aqui bem rapidinho para vocês entenderem, aleluia, esse contexto. Quando Roboão assume o reinado de Salomão, e Salomão já com os impostos e os tributos elevadíssimos, trazendo uma carga sobre o povo, agora Roboão faz com que esses tributos se elevassem muito mais além. Então começa a gerar um descontentamento no coração do povo, daqueles que estavam sendo regidos pelo rei Roboão. E então o reino se divide, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. A tribo do norte, chamada Israel, agora, louvado seja Deus, tem ali então os seus reis. O primeiro rei que assume aqui é Jeroboão. Jeroboão, ele começa então a comandar o povo, e para não deixar o povo ir para a tribo do sul, ele começa então a fazer altares em Dan, e também altares no extremo norte e também no extremo sul, para segurar o povo, a religião, e ali ele faz bezerros de ouro para adoração. Então nós vimos aqui que os reis começam a sair fora do caminho daquilo que se diz a adoração a um Deus verdadeiro. A semente foi plantada no reino de Salomão, e agora os reis começam a seguir um caminho totalmente desastroso no que diz respeito à adoração a Deus. E eu começo a ver nesse cenário um Deus tão amoroso e tão maravilhoso, que Ele não deixa o seu povo. Ele continua a olhar, mesmo que o povo está se desgarrando, mas Ele continua a olhar. Então, depois dos reinados nessa tribo do norte, que ficaram essas 10 tribos do norte, são pelo menos ali 19 reis que passaram, todos eles reis maus. A Bíblia diz que eles vão seguir um caminho mau aos olhos do Senhor. E um rei chamado Onri, ele então estabelece um altar ao Deus Baal. Ao Deus Baal. Isso aqui só para nós entender. Agora aqui nós temos um povo que ele está de coração dividido. Um povo que ouviu falar do Deus verdadeiro, do Deus que conduziu a nação pelo deserto, que conduziu todas as coisas, mas agora nós temos um povo que também, ao mesmo tempo, está adorando um outro Deus chamado Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse episódio aqui, lá no capítulo 17, nós vamos observar que Elias, o profeta, o texto que nós lemos aqui, mas Elias, o profeta, entra em cena muito de repente. Nós não sabemos a linhagem dele, né? A Bíblia não fala, não tem nenhuma informação sobre a família. Diz que ele é profeta otisbita, de uma cidade de Gileade, e ali agora ele começa a profetizar contra Israel e contra agora o próximo rei, que é chamado rei Acabe. Todos conhecem a história. E ele então vai profetizar, dizendo que, segundo a palavra dele, como profeta, não iria chover nem orvalho e nem chuva em Israel. E isto aconteceu. A Bíblia Sagrada diz que por 3 anos e 6 meses aconteceu uma seca em Israel. Então, dali para frente, Elias, já no seu chamado, já na sua missão, começa a fazer aquilo que Deus pediu para ele. Elias então sai dali, porque a voz de Deus soa ao ouvido de Elias, dizendo: vai para o Querite. Era um ribeiro onde o rio iria sustentar Elias naquele lugar. Porém, o ribeiro de Querite também secaria por causa da seca. Então, nós vamos ver aqui, é tão interessante dizer, né, e talvez até abrir um leque aqui, dizer que o Querite era uma providência divina, mas uma providência temporária. Tem muitos que também Deus leva para o Querite e querem ficar lá na sombra e água fresca, não é verdade? Elias estava bem alimentado,
porque por milagre, Deus também enviava corvos com pão e carne para sustentar Elias. Então Elias estava bem sustentado ao lado do ribeiro Querite. Porém, Querite seca-se, e agora ele é mandado a uma viúva em Sarepta de Sidom. Claro que tudo por providência divina. A nação está em um caos espiritual, está vivendo uma crise espiritual, aonde eles começam a perder a sua identidade como povo de Deus, como servos de Deus, eles começam a perder a identidade. Então, a nação está vivendo esta crise, porém, Deus, Ele providencia, aleluia, Ele providencia um escape em meio a esta crise. E Elias, o profeta, foi esse homem que, com coragem, com grande coragem, veio desafiar o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Só para nós entendermos, Jezabel também não era estrangeira. Então Acabe já foi um casamento arranjado para que a aliança se fortalecesse com outra nação. Jezabel era de Sidom, justamente para onde o profeta Elias é enviado, para uma viúva de Sidom. E é tão interessante dizer que a Bíblia Sagrada vai nos falar que enquanto acontece a seca, Acabe envia pessoas para procurar Elias e não acha. E ele não acha. E justamente, claro, ele não iria procurar em Sidom, porque Sidom era a cidade ou a nação central aonde o Deus Baal era adorado. É bom dizer aqui que o nosso Deus, Ele não está limitado a fronteiras, Ele não está limitado a uma nação em particular. Quando Deus Ele quer operar, quando Ele quer agir, Ele age em todos os lugares, em todas as situações, Ele atravessa fronteiras. E para provar, como lá em Sidom, quem mandava, entre aspas, era o Deus Baal, Deus vai lá e também se providencia de uma viúva para sustentar Elias naquela ocasião. E Deus age desta forma. Então é interessante falar também que na Bíblia Sagrada, em Lucas, no capítulo 4, se não me falha a memória, o Senhor Jesus vai fazer menção desta passagem, quando ele diz, olha, havia tantas viúvas em Israel, porém, Deus enviou o profeta Elias a uma viúva de Sarepta, em Sidom, uma viúva estrangeira. E assim, por que Jesus falava isso? Porque o povo estava rejeitando a pessoa de Jesus. E aqui, aleluia, o próprio povo estava rejeitando a Deus. Mas Elias agora, ele é o canal de bênção da parte de Deus para unificar novamente o povo, para trazer novamente a união em um reinado que estava virando um caos político e espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas outras coisas aconteceram na vida de Elias, como também quando esta viúva, ela perde o seu filho, e aqui nesta ocasião, Elias vai ali, aleluia, chamado também pela viúva, vai acontecer uma situação ali, mas ele vai lá e ora pelo filho, e o filho dela ressuscita. Coisas extraordinárias aconteceram nesse ministério do servo do Senhor Elias, e sem falar que o ministério dele era um ministério conhecido como ministério de fogo. Elias orava no monte, e o fogo descia e consumia soldados que vinham atrás dele. Quantos não lembram dessa passagem? Quando nós falamos de Elias, Elias é o profeta do fogo, que ele orava e Deus respondia no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos aqui então, uma passagem do capítulo 19, logo após uma disputa que ele faz contra os profetas de Baal.
é uma história muito conhecida. Eu estou aqui me aligerando porque vocês conhecem, muitos conhecem a história. Mas quando ele faz essa disputa contra os profetas de Baal, 850 profetas contra Elias, ele faz então um desafio. Olha, e o intento dele era provar para Israel e mostrar que existia um único Deus verdadeiro e um Deus zeloso pelo seu povo. Tentar trazer de volta o povo a uma adoração verdadeira ao único Deus e não a uma adoração dividida. O próprio profeta vai dizer o seguinte: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve a Baal. Mas se Deus é Deus, serve a Deus. Adore a Deus. Então ali, naquele desafio no Monte Carmelo, eles então começam a fazer todo aquele sacrifício, todo aquele ritual. E o profeta pede para que eles façam primeiro, todos os profetas, 850 profetas, fazendo um ritual para que descesse fogo do céu em nome de Baal. E nada acontecia. Por quê, irmão? Porque Baal não é Deus. Nada acontecia. Porém, quando Elias então faz o desafio, ele molha todo o altar. Todo mundo conhece, ele conserta primeiramente o altar, ele vai molhar toda a lenha, e assim vai pedir para que Deus derrame, ou seja, para que Deus envie fogo do céu. E acontece que o altar é consumido pelo fogo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesta ocasião que Elias, ele mata todos os profetas de Baal, todos os profetas da rainha Jezabel. E é aqui nesse momento que Jezabel se enfurece com Elias quando conhece a notícia, porque esses profetas de Jezabel eram pagos por ela, comiam na mesa do rei, e eles profetizavam somente aquilo que convinha, aquilo que era bom aos ouvidos do rei, da rainha e do povo naquela época, porque eram profetas alugados. Não era como Elias, que ouvia da mente de Deus e transmitia ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias agora, ele se vê acuado, porque alguém fala para ele que Jezabel quer matar ele. E ele então vai de encontro a Berseba, e de Berseba ele se vai para o deserto. Agora venha comigo, nesta história tão maravilhosa. Quando Elias, ele desafia os profetas, quando Elias desafia os reis, ele tem coragem suficiente para isso. Mas agora, quando Jezabel ameaça ele, logo ele vai correr, ele vai fugir, ele vai se escapar, aleluia, temendo a sua morte. Nós vamos observar na leitura que nós fizemos, que a primeira coisa que faz com que Elias, então, ele fuja daquele lugar, vai ser a decepção. Ele teve uma decepção no ministério, ele teve uma decepção no seu chamado, mas não com Deus, mas com as circunstâncias que estavam ao redor dele, porque a intenção, aleluia, do Monte Carmelo, a intenção do fogo no altar, era justamente que Acabe e que Jezabel se arrependessem, e que todo o povo se voltasse para Deus. Mas não foi esse o resultado foi ao contrário, aleluia. Então Elias se sente aqui agora derrotado, diante de uma tão grande missão que ele havia feito, diante de algo tão maravilhoso, majestoso e sobrenatural que havia acontecido, que o fogo caiu no altar e consumiu todo o holocausto, a lenha, a água que estava ao redor, aleluia, até a terra consumiu as pedras que estavam ali. Mas agora Elias, ele sai, ele foge, e a fuga dele é justamente por causa do medo. Eu já falei aqui em outra oportunidade que o medo, ele bloqueia muitas bênçãos de Deus na nossa vida. Quando temos medo de algo,
aleluia, de algo que Deus pediu para fazer, de algo que Deus te enviou para fazer, ou de algo que você precisa conquistar. Quando temos medo, o medo ele bloqueia o nosso coração de recebermos as bênçãos de Deus. E justamente a fuga, o medo, faz com que ele entre para o deserto, irmão Jardel. Entre para o deserto, entre deserto adentro. Ele andou aproximadamente 200 quilômetros para dentro do deserto, sozinho. Ele deixa seu servo em Berseba e segue em direção ao deserto. A gente começa a imaginar um homem tão destemido e corajoso, fugindo da presença de uma ameaça. Só que o contexto histórico não era muito agradável. Ela agora mata também todos os profetas. Claro que nem todos, depois nós vamos entrar nesse detalhe, mas ela começa a matar os profetas de Deus, aqueles que talvez haviam se convertido no momento do holocausto, no momento do fogo que caiu, que disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então ele foge porque havia uma perseguição. E quando ele foge para o deserto, Deus ele não abandona Elias. Deus ele não abandona Elias. E existem momentos na vida, nós somos como Elias. Existem momentos na vida, na nossa vida, mas Deus não nos abandona. Existem circunstâncias na nossa vida que as pessoas fogem para o deserto, não exterior, mas para o deserto da sua alma, para o deserto do seu coração. Elas se prendem dentro delas mesmas, aleluia, e elas ficam ali, mas Deus não te abandona. Deus tinha um chamado, e Deus queria cumprir com esse chamado na vida de Elias, e que essa missão fosse adiante. Elias agora está no deserto, mas Deus envia um anjo lá para acalentar Elias. Diz a palavra de Deus que ele se assenta debaixo de uma árvore, de um arbusto, e ele fica ali e adormece. Este sono, podemos chamar aqui não só de um cansaço físico, mas de um cansaço espiritual, de uma frustração que acontece na vida do profeta. Ele estava então agora abalado, aleluia, no seu psicológico. Ele estava abalado na sua mente. E agora ele adormece debaixo de um pé de árvore, de um arbusto. Mas o anjo do Senhor toca nele e vai dizer o seguinte: olha, está aqui, pão e água. Pão e água. Que Deus maravilhoso é esse, irmão. Você lembra que o povo, quando é liberto do Egito, e ele entra deserto adentro, Deus abandona o povo ou não? Deus não abandona o povo. Naquele deserto Deus alimenta o povo com pão, carne e água. Da mesma forma que Elias, Deus não abandonou Elias, mesmo diante da atitude que ele tomou, e ele adormece de novo após comer aquela comida, e o anjo pela segunda vez acorda. Aí Elias, não é momento de você dormir, estou fazendo aqui as minhas palavras, não é momento de você cochilar aqui, você ainda tem muita jornada pela frente, você ainda tem muito que andar, então come, bebe e segue viagem. A palavra de Deus vai dizer que ele saiu com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, e chegou até Horebe, ou Sinai, o monte de Deus. A palavra de Deus, e se nós olharmos a geografia bíblica, nós vamos entender que ele andou 400 quilômetros. Ele andou 400 quilômetros até o monte de Deus, até Horebe.
E quando ele chega ali, ele se esconde em uma caverna. Ele vai se esconder em uma caverna. E nesse lugar da Escritura, quando eu estava orando, Deus falou comigo. Elias, um profeta de Deus, um homem de Deus, homem também como nós, humano. E o Espírito Santo me disse: Elias também tipifica a minha igreja. A minha igreja, os meus filhos. Assim como Deus dispensou o amor sobre o povo que estava perdendo a identidade aqui, nesse tempo dos reis, assim como Deus dispensou de forma especial para despertar a identidade do povo, Ele continua nos dias de hoje da mesma forma. E agora Ele fala aqui com Elias, louvado seja o nome do Senhor. Eu não segui o texto, mas a pergunta de Deus quando Elias vai para a caverna é a seguinte: o que fazes tu aqui, Elias? Como quem diz, não era aqui o projeto, não era aqui o lugar que era para você parar, não era neste lugar que era para você estar, Elias, dentro desta caverna, isolado da sociedade, mas era para você estar realizando o chamado e a missão que foi te dada. Quantos que muitas vezes passaram pela frustração da vida, ou a frustração espiritual, e agora se entraram dentro de uma caverna, aleluia, uma caverna espiritual. Deus hoje, Ele quer restaurar o coração de Elias aqui nesta passagem, mas quer restaurar o meu e o teu coração. Deus quer restaurar a tua família, a tua casa, através de uma palavra. E é tão interessante dizer aqui que quando Elias ouve esta voz, passa ali alguns fenômenos da natureza, e Elias logo vai perceber, ou tentar perceber Deus no terremoto, no vento. Logo ele vai tentar perceber Deus, mas Deus não está nesses elementos, nessas manifestações da natureza. Mas quando chega uma brisa mansa e suave, a Bíblia vai dizer, e esta palavra no original vai dizer o seguinte: um pequeno silêncio. E eu fiquei meditando, Deus fala no silêncio. Deus fala no silêncio. Ele não queria ver Deus talvez falando no fogo, talvez procurando Deus através do fogo, do terremoto ou de um vento forte, mas uma brisa mansa, pequena e suave chegou na porta da caverna. E quando Elias sai para fora, a segunda pergunta: o que fazes tu ali, Elias? Tu aqui, Elias? Ei, Deus nesta noite, da mesma forma que Elias, com todo o ímpeto no seu ministério, com toda a força no seu coração, desafiou pessoas, gentes, aleluia, que outros profetas da sua atualidade não desafiariam, porque ele vai dizer que só eu fiquei. Na verdade não era só ele em si, mas só ele teve a coragem de desafiar os profetas de Baal, aleluia. Mas Deus havia providenciado e preservado 7.000 que ainda não havia se dobrado, um remanescente. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus agora restaura as forças de Elias. Olha, você, aleluia, Ele dá agora algumas missões para que ele encerrasse todas as coisas. Ei, Deus nesta noite quer restaurar o meu e o teu coração. Eu não sei qual foi a caverna que você entrou, eu não sei qual foi a frustração que gerou o teu coração. Talvez Deus está falando aqui nessa noite de uma forma especial. Se for com uma pessoa aqui nessa noite, Deus Ele tem um compromisso de fazer um milagre na tua vida.
Como foi a jornada da sua vida? A jornada de Elias foi uma jornada vitoriosa, uma jornada, aleluia, de muitas vitórias, de muitas conquistas, de orações respondidas. Porém, chegou um momento em que ele se sente ameaçado. E você sabe que a ameaça para desfazer os projetos de Deus na vida de Elias, elas não são só externas, elas estão aqui dentro. E é aqui de dentro que Deus trabalha na minha e na tua vida. E é aqui de dentro, no coração, na alma, na mente humana, é que Deus trabalha no meu coração e no teu coração. Elias então, ele se levanta dali e sai para executar a missão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A restauração do profeta Elias. Nós vamos entender que nem tudo que Deus havia falado aconteceu ali pelo ministério dele. Mas Elias então coloca um sucessor, que é Eliseu, e Eliseu cumpre o chamado de Deus naquilo que Deus havia falado. Mas uma coisa é interessante, que Eliseu só recebe então esse chamado de Elias se ele visse Elias sendo tomado. E nós sempre entendemos essa passagem como Elias tipificando a igreja. Existe uma ação de Deus para que a igreja seja arrebatada, mas também existe uma ação contrária para que você pare na jornada e fique na caverna. Existe uma ação contrária para que você não esteja ligado com as coisas de Deus. Mas Deus nessa noite vai pedir a você que você saia da caverna. E a pergunta de Deus é o seguinte: o que você está fazendo? Aí parado, estagnado. Tem pessoas que a gente sabe, em parte, né, como diz o apóstolo Paulo, em parte sabemos, em parte profetizamos, que querem ficar na igreja somente para ouvir. Eu quero ficar aqui quietinho, não quero que ninguém me incomode, também não quero tomar nenhum departamento, não quero fazer nada para Deus, não quero pregar, não quero cantar, quero ficar aqui só quietinho. Você está na caverna. Deus tem um chamado para a tua vida e para o teu coração. Assim como Deus comissionou através de Jesus os discípulos para fazer a obra de Deus, Ele chamou a igreja também. E é nesse momento que o Espírito Santo vai falar que Elias chegou e se escondeu na caverna. Muitos de nós estamos escondidos na caverna, aleluia, para não fazer aquilo que já foi determinado para que o Senhor, para que fizesse em nome do Senhor. Ei, talvez lá na sua casa, talvez não só nas atividades aqui da igreja, mas talvez lá na sua casa, como homem de Deus, como mulher de Deus, com os seus filhos. O Espírito Santo, Ele vai dizer, quando nós negligenciamos, são cavernas que nós se escondemos. São lutas que nós nos desviamos e não enfrentamos. Jezabel faz ameaça, ele não enfrenta. E Deus nesta noite, Ele quer renovar as nossas forças. Comida, bebida. É tão interessante que os mantimentos são físicos, mas a providência é espiritual. A providência é espiritual. E nesta noite Deus, aleluia, tem providência espiritual em meio à dificuldade, em meio à crise. Na crise que Elias estava passando, aleluia, em meio à tua crise, Deus tem providência para você aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que fazes aqui, Elias? E ele, claro, vai se justificar, vai dizer: eu tenho sido zeloso pela tua obra, pela tua palavra, eu tenho me envolvido tanto. Aleluia. Mas o roteiro não era para ser aquele ali, era outro roteiro.
Então nós devemos entender qual é o caminho que Deus quer que nós passamos. Elias deveria ainda executar uma missão e não fugir para o deserto. Não fuja para o deserto. Não evite resolver situações que Deus deu na mão para que você resolva. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite, e Ele vai dizer o seguinte: eu quero restaurar a tua vida, eu quero restaurar o teu coração. Para quê, irmão? Para cumprir a missão que Deus te deu na face dessa terra. E Deus vai fortalecer o teu coração nessa noite. Fique em pé comigo nesse lugar. Louvado seja Deus. Deus cumpre a palavra do profeta, não manda chuva, a terra passa pela seca, pela fome. Deus ouve a oração do profeta Elias, responde no ato, quando Elias ora. Deus envia Elias com coragem para enfrentar reinos, para enfrentar profetas falsos, que falavam conforme a vontade das pessoas. Mas no momento da dificuldade, que Elias precisou de Deus, Deus não abandonou ele. Deus deu uma palavra para ele, e uma palavra para que ele continue caminhando. Coma esta comida, tome esta água, porque muito comprida ainda é a tua viagem, muito longa ainda é a tua viagem. E nesta noite eu quero fazer esta oração com você aqui. E se desejar vir aqui à frente, de alguma forma, eu tenho certeza que Deus falou contigo. Talvez você esteja na caverna, talvez você esteja passando alguns conflitos dentro do seu coração. Não é uma caverna literal, é uma caverna espiritual que não te deixa vencer, que não te deixa, aleluia, avançar naquilo que Deus quer que você chegue. E eu quero dizer para você que Deus tem um milagre para ti aqui nessa noite. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai renovar as tuas forças. Eu não vou fazer o convite novamente para chegar até aqui, mas eu vou orar. Chegar diante do altar é sinal de que precisamos de Deus. Precisamos, é um sinal que precisamos de Deus. É aqui que a bênção flui no nosso coração e na nossa vida. E é como eu falei, se Deus falou com uma pessoa aqui nessa noite, que está passando por uma situação difícil, uma situação que ele veja que não tem saída, mas saiba que Deus está com você. É momento de sair da caverna e executar aquilo que Deus deu para que você faça. Tem pessoas que dependem de você, assim como aquele povo dependia do profeta Elias para que voltasse novamente à adoração verdadeira. Pessoas dependem de você, aleluia, e o Espírito Santo de Deus vai usar você de forma maravilhosa, também como canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu creio, irmão, aleluia, numa restauração nessa noite aqui. Eu creio naquilo que Deus pediu para mim falar aqui nessa noite, ainda que de forma simples, mas eu sei, aleluia, que tem pessoas que estão trancadas dentro delas mesmas, e elas não conseguem sair. Eu sei, quando eu digo que eu sei, é porque o Espírito Santo de Deus me mostrou isso. Tem pessoas que estão trancadas e não conseguem sair, estão aprisionadas dentro da sua própria vontade e não conseguem exprimir as coisas que Deus tem para ela. Deus, aleluia, tem libertação nessa noite.